Oi todo mundo e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim contar pra vocês uma história que eu toquei muito brevemente no meu vídeo sobre ovários policísticos, que eu vou colocar uma anotação linkando ele bem aqui e vou colocar ele listado no box de informações lá embaixo, que é o como eu fui parar no hospital por causa de pílula anticoncepcional. Como eu já pré-informei aqui, eu tenho síndrome dos ovários policísticos, que basicamente é quando você tem um grande número, um aumento dos seus hormônios, e daí você tem os seus vários pequenos cistinhos. Normalmente eles são benignos, eles não são alguma coisa cancerígena, mas esses vários cistinhos acabam causando um aumento hormonal que pode causar a sua menstruação a ficar atrasado, ela vem muito frequente, normalmente é um atraso da sua menstruação. Algumas mulheres nem sequer menstruam durante grandes períodos de tempo por causa dos ovários policísticos. Pode causar acne, excesso de pelo no corpo e facial, entre outros pormenores. Quando eu descobri que tinha ovários policísticos foi bem cedinho. Eu tinha 13 anos, eu tinha acabado de ter minha primeira menstruação e eu tive minha primeira menstruação e daí eu passei alguns meses sem menstruar e daí eu menstruei e daí eu não menstruei de novo por vários meses e é normal. Quando você começa a menstruar, você não tem uma menstruação regular. No entanto, minha mãe me levou na ginecologista, nós fizemos os exames e foi comprovado ovários policísticos, não cílios. E nisso, a ginecologista, a primeira coisa que faz, e isso é praxe, a maioria dos ginecologistas, e quando eu digo maioria, é a maioria esmagadora, me passou pílula anticoncepcional. Então, eu tinha 13 anos, eu estou com 27 agora, eu comecei a tomar pílula anticoncepcional Yasmin. E isso eu continuei tomando pílula por anos e 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 anos. Sem estar tendo relações sexuais, eu tomava pílula unicamente para regular os hormônios. O que ninguém me explicava, e isso a maioria das mulheres não é explicado para ela, é que a pílula não está regularizando seus hormônios. Ela está, na verdade, mimicando os seus hormônios naturais. Ela está cancelando eles e colocando os hormônios artificiais no seu corpo. Você está praticamente não produzindo seus hormônios naturais, você está apenas recebendo os seus hormônios artificiais através da pílula. Nisso também o que ninguém me explicava é que eu tinha enxaqueca. E eu já tinha enxaqueca a partir dos meus 11 anos de idade, e quando eu comecei a tomar pílula com os 13, as minhas crises de enxaqueca começaram a ficar muito piores. Naquela época eu não tinha ainda a aura visual, que é quando a enxaqueca afeta também a sua visão, você tem pontos brancos. No entanto, com 14 anos, eu comecei a ter crise de enxaqueca que tornavam inviável fazer qualquer coisa, e elas eram muito frequentes. Quando eu estava para menstruar, quando a pílula começava a ser o placebo, né, da Yasmin, nossa, eu não conseguia nem no quarto fechado parar o bombardeio que ficava na minha cabeça. Era terrível. E as minhas pernas começavam a inchar e a minha cabeça tinha dores estupendas. Era alguma coisa que eu mal consigo descrever, porque parecia que eu estava tendo uma fanfarra e qualquer barulho, por pior menorzinho que fosse, podia ser uma pessoa conversando, eu parecia muito chata, porque eu falava, para de falar, está me irritando. E isso me causava problemas sociais, porque eu parecia extremamente antissocial, extremamente chata, e eu tinha uma enxaqueca desgraçada. E isso continuou minha vida inteira. Eu tinha crise de enxaqueca não apenas na TPM, embora na TPM fosse pior, como eu também tinha crises de enxaqueca frequentes toda semana. Normalmente durava pelo menos 3 horas a minha crise de enxaqueca, mas durante a TPM, às vezes eu passava o dia inteiro de enxaqueca e eu não conseguia ir para a escola. E a minha perna sempre inchando durante a TPM. Pois bem, quando eu tinha 22 anos, eu tava numa crise de enxaqueca durante a TPM e
Quando eu tava por volta dos 19 anos, começou a ter aura visual, a minha enxaqueca também. E com 19 eu já tava há 6 anos na Yasmin. E quando eu tava com 21, então a gente já estava indo aí pra quase uma década de pílula anticoncepcional. E quando eu estava com 22, então já estávamos com 9 anos, 22 anos, eu estava numa crise de enxaqueca na TPM e eu comecei a ter convulsões. Eu comecei a convulsionar. Eu perdi o controle de metade do meu corpo durante a convulsão. Minha mão começou a tremer e de repente o meu braço começou a tremer e de repente todo esse lado do meu corpo foi no lado direito, começou a tremer muito, 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 e eu não tinha como parar. A minha língua inchou e a minha mão ficou em formato de garra. Eu não conseguia ter controle nenhum. Isso durou mais ou menos uns 5 minutos e depois eu tinha muito suor e foi horrível. Foi uma das sensações mais... eu tinha muito pânico e eu só começava a achar que eu ia morrer naquele instante. Quando isso parou, depois de uma meia hora eu consegui voltar a ter controle total, porque depois que parou a grande tremedeira, eu daí consegui voltar a ter controle das minhas pernas. E a minha perna direita estava bastante inchada. Eu consegui chamar minha mãe. Eu ainda morava com os meus pais na época. Consegui chamar minha mãe e falar: mãe, isso aconteceu, eu preciso ir pro hospital. E quando nós fomos pro hospital, a minha perna inchada e a dor de cabeça insuportável, eu fui pro hospital. E quando eu fui pro hospital, a primeira coisa que me perguntaram, pra começar, eu passei direto como emergência e na frente de todo mundo. Eles me perguntaram primeiro se eu tomava pílula anticoncepcional e se eu tinha enxaqueca, porque além do fato de que eles acharam que eu podia estar com uma embolia no cérebro, eles acharam que eu podia estar com uma embolia na perna e eles pediram para eu parar de tomar a pílula naquele instante, porque a pílula podia estar causando tudo isso e que era um fator que podia estar acontecendo desde que eu era adolescente com 13 anos. Então, pílula anticoncepcional poderia ter causado a minha morte, literalmente. Pílula anticoncepcional foi um avanço tecnológico maravilhoso, as mulheres têm muito mais controle sobre natalidade, sobre o próprio corpo, e eu não tiro esse mérito de modo algum. No entanto, você precisa ter consciência de que ela não é a pílula fantástica, que existem outros métodos, que existem métodos não artificiais para você controlar a síndrome dos ovários policísticos, que existe sim grupo de risco para pílula anticoncepcional e que se você está nesse grupo de risco, como eu que tenho enxaqueca, como eu que tenho síndrome dos ovários policísticos, não preciso da pílula, eu não posso tomar pílula. Se você não está num grupo de risco, você pode tomar pílula e você pode sim utilizá-la, mas por longos períodos de tempo, principalmente se você não está tendo relações sexuais, você está apenas colocando hormônios artificiais no seu corpo e você tem que fazer essa escolha consciente de que ela ainda é um remédio e que você não deveria estar tomando ele por um longo período sem necessidade, porque daí você está apenas ingerindo uma droga, uma medicação à toa. Eu estava ingerindo isso sem ter consciência de que eu poderia controlar minha SOP de uma outra maneira, uma maneira bem eficaz, que eu mencionei no meu outro vídeo e que eu estava me colocando em risco, inclusive risco de morte. E isso não é exagero, porque se eu tivesse continuado a tomar pílula por muito tempo, talvez eu tivesse de fato tido uma embolia, porque naquele momento que eu fui para o hospital, graças a Deus foi tratado, mas e se eu não tivesse lido os sinais? E se naquele momento, ao invés de ter apenas tido um ataque em metade do meu corpo, eu tivesse tido uma embolia que tivesse de fato me matado? O meu pai morreu de uma embolia que subiu no pulmão. E se tivesse acontecido a mesma coisa comigo com 23 anos?
por causa da pílula anticoncepcional. Então, eu acho muito importante que as pessoas saibam que existe um grupo de risco, que não é qualquer um que pode tomar pílula, que a pílula durante longos períodos de tempo pode ser nociva e que você pode tomá-la, mas que você tem que fazer essa escolha consciente, porque não é um medicamento que é tipo tomar um tic-tac. E infelizmente a maioria dos ginecologistas receita como se fosse um tic-tac. Alguns são muito mais conscientes e eu vejo um movimento das mulheres tendo muito mais consciência sobre a pílula e tendo muito mais consciência de que existem métodos de barreira que estão também no controle da mulher, como por exemplo é o diafragma, e que existem métodos muito eficazes no mercado que não são hormonais. Existe, por exemplo, DIUs que não são hormonais. O DIU é um método que você coloca dentro do corpo da mulher e existem alguns não hormonais. E é necessário mesmo os não hormonais você pesquisar quais são as vantagens e desvantagens de cada um. Mas eu queria colocar a minha história aí para que cada um faça a sua decisão e que saiba os riscos. Porque quando eu coloquei o vídeo da SOP, algumas pessoas perguntaram um pouquinho mais sobre a minha história e eu acho que você precisa saber a história, porque senão vai ser como a história do Chapeuzinho Vermelho. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like aqui do lado. Se você já deu o seu like, não esqueça de se inscrever no canal. E se você já é inscrito, não esqueça de ativar as notificações para saber quando tem novo vídeo. E muito obrigada por assistirem, muito obrigada por tudo. E um abraço muito quentinho, um obrigado muito especial para S. Souza Isis, que sempre comenta no YouTube, no Instagram. Muito obrigada, Isis. Você é um membro muito especial para mim do time Vixen de Unicórnios. E eu agradeço de coração todo o seu apoio. E se você quiser que eu te dê um shout-out, um beijinho e um abraço quentinho especial, é só sempre comentar aqui, sempre estar interagindo comigo. Vocês todas são membros muito especial do time Vixen pra mim. E agora, e daqui pra frente, eu sempre vou estar mandando um beijinho especial e um abraço quentinho pra vocês. Muito obrigada por tudo e eu espero que vocês tenham um dia mágico. Tchau!